longo, mas vamos meditar nele. Evangelho de João, capítulo 21, verso 1 a seguir. E vamos tentar ler como se não conhecêssemos esse texto. Acharam aí? Amém. Diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, vestiu-se, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Segue-me. Essa história, esse quadro, essa situação que o Evangelho de João nos narra, tem muito a nos ensinar. Principalmente sobre perseverança. Observe o contexto.
discípulos sem mestre, o mestre havia morrido. Aparecia de vez em quando, mas não estava direto com eles. Pescadores sem peixe. Uma noite de trabalho sem vitória, sem pagamento, sem alimento. Crentes de um Cristo que morreu. Adoradores de um Deus que morreu nu numa cruz. Simão Pedro, mais velho, como um homem sábio que era, teve uma grande ideia. Vou pescar. E os outros, munidos também da mesma sabedoria, responderam em um único som: vamos nós contigo. Trabalham a noite toda, não pegam peixe nenhum. Quando estão se aproximando da praia, avistam um homem que faz o favor de gritar: tem alguma coisa que comer? Alguém respondeu: não. O homem dá uma opinião para pescadores experientes: lance a rede para a direita do barco e vocês irão achar. Os caras vão e lançam a rede. E não podem mais conter de tantos peixes que se apanham. Um deles disse: é o Senhor. Simão Pedro estava nu, deu a gente chama em Riacho de Santana, frechal, um mergulho dentro d'água, não sei como é que vocês chamam, uma timbungada dentro d'água, né? Vestiu a roupa e deu um frechal. E vem de lá, administrando a rede, cheia de peixes. Quando chegam na praia, conseguem avistar brasa, peixe e pão. E o que Jesus diz para eles foi: vinde participar do maior sermão da vida de vocês? Não. Vinde, porque iremos discutir teologia? Não. Vinde, porque eu estou percebendo que vocês são fracos, vocês são meio duvidosos. Né, Pedro? Não. Ele diz: vinde e jantai. No meio da janta, o Mestre, o Eterno encarnado, a palavra viva na terra, diz para Pedro: não cochila não, que tu tomou banho de piscina, que eu vi. Mas dá sono mesmo. Você me ama, Pedro? Ele disse: ué, claro, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Inclusive, mais do que essas pessoas que estão por aqui. Os outros discípulos. Então apacenta meus cordeiros. Pergunta a segunda vez: tu me amas? Pedro, ele: lógico. É nós, estamos aqui. Pergunta a terceira vez: Simão, você me ama? Aí Simão se entristece, diz o evangelista, por ter perguntado 3 vezes. E Simão responde: tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, Simão,
cuida das minhas ovelhas. Simão, vem cá, que eu quero conversar contigo. Quando você era novo, você fazia o que vinha na sua cabeça. Mas quando você envelhecer, outros vão vestir você e vão levar você para um lugar que você não quer ir. Mas vem e segue. O que esse texto fala? Por que ele está aí? No final do Evangelho de João. Ele fala de um momento onde na vida dos discípulos, na vida da igreja, a vida se quebra, se parte. E por se partir, eles não sabiam mais para onde ir. Jesus tinha ressuscitado, mas eles não compreendiam direito o que era a ressurreição. Jesus apareceu para eles, mas não estava continuamente. Eles não podiam tocar como antigamente, como há dias atrás. Estavam sem rumo. Um mestre ausente. Acabaram-se os milagres. As últimas coisas que eles viram e se lembraram foi o horror da morte de Jesus Cristo. O rei que até bem pouco tempo estava curando mortos, ressuscitando mortos, curando paralíticos, mas morreu numa cruz, vencido pelo Império Romano. Era isso que estava na mente deles. Estavam tão cheios de fé que quando Maria disse: o Senhor ressuscitou, eles disseram: essa mulher está meio problemática. Essa mulher tem problema, ela está estressada, ela está com surto, ela tem alguma coisa. Não deram crédito. Ele se apresenta diante dos discípulos. Tomé não estava ali. Depois Tomé disse: eu só acredito se eu tocar no lugar dos cravos, no lugar onde a lança perfurou. Depois ele se apresenta de novo. Ele diz: aqui, Tomé, se o problema para você é tocar, toque. Já que sua fé se resume a isso. Discípulos sem saber para onde ir. A vida se quebrou. Quando falta ideia e plano, a gente vai pescar para aliviar a cabeça. Mas o autor chama a atenção para duas palavras. E ele usa essas palavras. Observe a palavra manifestou-se no primeiro versículo. E manifestou-se. Então estava oculto. Porque se manifestou, estava escondido. Repete. E manifestou-se assim. A primeira coisa que a gente aprende é que, mesmo na vida dos discípulos, às vezes, a vida se quebra diante de nós. Às vezes, quase sempre, algo dá errado. E Deus não se manifesta da forma que a gente espera que Ele se manifeste. Eles estavam acostumados a acreditar no Jesus que fazia milagres todo dia. Mas não em um Jesus que aparecia de vez em quando. Um Jesus invisível.
a vida de um discípulo, quer seja ele apóstolo ou qualquer outra coisa, se quebra. Vai acontecer isso com você. Amém. Acontece. Algo não dá certo. A gente chora. A gente às vezes se desespera. Pensa em desistir. Questiona Deus. Onde o Senhor está? Por que o Senhor não faz isso? Ou por que não curou? Ou por que não respondeu daquela forma? Ou por que demora tanto? Ou por que simplesmente não envia um anjo, já que tem um montoeiro aí em cima? Não envia um anjo, ele chega e diz, entrega o recado e diz: vai, meu filho. Jeremias estava tão chateado com isso que chegou a dizer: o Senhor se cobriu de nuvens, de forma que a nossa oração não passa. Desespero de um profeta. A igreja também enfrenta dificuldades na terra. Viu? A igreja também enfrenta dificuldades na terra. A caminhada é difícil. Mas, diz o evangelista, ele se manifesta. Amém. Em muitos momentos, e é isso que nós temos que aprender, em muitos momentos, a presença de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, estará como que escondida, oculta. Você está pensando que é simples assim? Você ajoelha no seu quarto, fala com o pai, e aí a janela mexe. É um sinal de Jeová na terra. Você está assistindo muita série na Netflix. Muita série na Netflix. Pensa que é assim. Você está passando por uma situação difícil, aí até passarinho começa a falar contigo. São Francisco de Assis. Não. Não é assim. Mas o silêncio dele, o não aparecimento dele, o fato do fogo não arder na sarça, não significa que Jesus está ausente da sua vida. Ele está presente na história da igreja, porque a igreja é dele. E ele é o cabeça. Mas estará oculto. Estará escondido. E nós passamos pela mesma tentação de Moisés, que é querer entender os caminhos de Deus. Moisés chegou para o Eterno e disse assim: Senhor, mostra-me os teus caminhos. O Eterno disse: como? Você vai ver a minha glória. A palavra é Shekinah, que significa nuvem pesada de chuva. Ele estava dizendo: você não vai ver nada quando eu passar. Você só vai ver fumaça e escuridão. Isso é o mistério. Aí a gente quer que Deus simplesmente nos dê um mapa de como será a nossa vida. Para onde eu tenho que ir, Senhor? Eu escolho essa porta de emprego ou a outra?
Sim, eu viajo ou não viajo? Você está brincando de joguinho de RPG. Você quer uma mapinha. Aí quando ninguém fala, você corre para a casa de alguém e fala assim, ora aí por mim para ver se Deus fala alguma coisa. Viver por fé é inclusive desfrutar do silêncio de Deus. E manifestou-se, porque estava oculto. Conheci um homem, agora se acorda. E quando começa a contar a história, a pessoa desperta. Conheci um homem em Salvador, chamado Machado. Ele era do Rio Grande do Sul. Andarilho, se converteu ao Evangelho. E era membro da igreja Missão Batista do Pelourinho. O pastor Orizé fazia um trabalho com carentes, que ele chamava de madrugada com Deus. Saía de madrugada para distribuir roupas, alimentos e a palavra para as pessoas que estavam ali nas ruas de Salvador. Tive a oportunidade de conhecer esse irmão. Ele chegou para mim, caolho, e disse assim, irmão, eu não preciso ver Jesus. Ele é Espírito. Eu creio nele. E outra coisa, você sabe o que eu quero de Deus? Disse ele a mim. Eu não quero que ele me dê trabalho, roupa ou comida. Isso eu me viro. Eu só quero uma coisa de Deus, disse ele. Que no último dia, ele me conceda a misericórdia para ser salvo. Amém. Um andarilho. Podia pedir um camaro amarelo. Misericórdia e salvação. Foi o que ele pediu. Ele entendia o que era seguir Jesus, mesmo quando Jesus está oculto. Manifestou-se, é porque ele estava escondido, não ausente, escondido. Quando Jesus disse assim, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. A palavra secreto, usada que a gente traduziu, é uma palavra grega chamada cripta. O criptos, uma câmera escondida. Como se você fosse o alvo ou a caça e Deus estivesse como se fosse um sniper olhando você de longe, mas com uma mira precisa em cima de você. Em secreto. Oculto. Não ausente. Oculto. Nós somos criados em uma cultura pagã que nos ensinou a crer no que se toca, no que se vê. Nossa ideia de Deus é que Deus só está presente se Ele fizer alguma coisa. Então, se Ele não fizer alguma coisa, a gente pensa que Ele não está presente. Os discípulos só acharam que era Jesus depois que a rede encheu de peixe. Ninguém disse, é o Senhor. Não. Só entendeu que era o Senhor depois que o milagre aconteceu. Geralmente a gente fala assim, Deus me abençoou, viu, irmão? Depois que o milagre chega. E a história? Quem é que estava lhe dando força na história? O cão? Não dá força a ninguém.
as pessoas esquecem da história, só se lembram do milagre. E quantas vezes você orou? E quantas vezes você conseguiu se levantar? Eu conheci uma senhora, 53 anos, mãe de 2 filhos, separada, diagnóstico de depressão. Crente. Ela disse: doutor, tem dia que meu corpo pede para não levantar da cama. Não é para não fazer nada, não. É para não levantar da cama. Essa sertaneja olha para mim e disse assim: eu posso, doutor? Com tanta coisa que eu tenho para fazer, eu posso. Eu levanto. Ela tem um irmão com problema também de depressão. Agora olha o conselho dela para o irmão: meu irmão, reage. Eu sei que você está tomando remédio. O remédio ajuda. Eu também tomo remédio. Mas o remédio não é tudo, não. Você tem que reagir. A mulher compreendeu que não é só a substância do remédio. Porque a substância do remédio não traz esperança para a vida dela. Pode modificar e estabilizar o humor. Mas o fato de você ficar com os dentes na fresca direto não significa que você sabe caminhar no meio de espinhos. Para caminhar com perseverança todos os dias, tem que entender que o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, está oculto, é invisível, muitas vezes no silêncio, mas Ele é. Ele é. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O dia que você está bem, em paz, pressão 12/8, Ele está lá. O dia que você endoida, está triste, chorando, reclamando, Ele está firme. Ele é fiel, não pode negar a si mesmo. O dia que você está super crente, cheio do Espírito, vamos dizer, Ele é. Agora o dia que você está, eu não estou com vontade de ir para o culto hoje, Ele é também. Porque só o fato de suportar a gente, é muito amor. É muito amor. Porque pensa nas criaturas. Não é? Pensa nas criaturas difícil de se relacionar. Nós. Hashtag nós. Então aprenda isso. Primeiro legal, Jesus está oculto na caminhada da igreja, mas não ausente. Oculto, escondido, mas está. Ele é conosco. Tem foi um professor meu. Ele disse assim: Deus nunca disse que o nosso barquinho não iria se quebrar. Ele nunca prometeu isso. Mas, quando o nosso barquinho se quebrar, nós iremos afundar num grande oceano chamado Deus. Às vezes, para mergulhar, o barquinho tem que se quebrar mesmo. Ele se quebra. Se chama presença evasiva. É a ideia de que Deus está
não estão. Você não toca. Você toca em um ídolo. Você carrega uma imagem de escultura. Agora, o eterno, ninguém controla. Ele é livre para fazer o que quiser, quando quiser, na hora que quiser, da forma que quiser. Porque Ele é Deus e não tem nem abaixo nem acima dele. Só Ele é Deus. Segundo lugar, João nos ensina uma coisa muito, muito interessante. Jesus está oculto, não ausente. E a segunda coisa que aprendemos nesse texto é: Jesus sabe cuidar da igreja dele. Ele sabe cuidar de você. Ele sabe o que você passa. Ele sabe o que nós enfrentamos. Ele sabe quando nós perdemos o rumo na vida. Ele sabe. E Ele sabe trabalhar conosco. Com cada um de nós em particular. Porque cada um de nós em particular faz o favor de ter as manias particulares. E as maluquices e etc. Ele cuida da igreja. É Ele que cuida da igreja. É Ele que sustenta a igreja. Não é você. Nós não mudamos ninguém. Nós não conseguimos transformar corações. Você pode gritar, você pode distribuir folheto, você pode entupir a pessoa de versículo. A pessoa só muda se o eterno tocar no coração. Nós não fazemos nada. Não sabemos o que Deus está fazendo na vida da pessoa do lado. O máximo que você percebe é se ela está chorando, se ela está sorrindo, se está endoidando. Mas o que Deus está fazendo, não sabe. Nem ela sabe. Porque é uma diferencinha básica entre criatura e Criador. Mas Ele cuida da igreja dele. Ele cuida da igreja dele. 1962, Leonid Brezhnev, chefe do Estado-Maior da Rússia, fechou 8.000 igrejas e fuzilou milhares de pastores e líderes. Aqueles que ele não matou, ele entrou nos lares dos pastores e torturava, arrancando a unha e os olhos. Até 1990, por aí, era possível você chegar na Rússia, em um culto à noite, e você encontrar pessoas sentadas com óculos escuros, à noite. E não era moda. É porque não tinham olhos. Talvez se vivêssemos naquela época, a gente ia perguntar a Deus, mas como? Parece que o mal está vencendo. O comunismo acabou. Leonid Brezhnev morreu. Nota de rodapé. As pessoas morrem. O que significa? Deus sabe cuidar da sua igreja. O que parece extraordinário, uma barreira intransponível, um sofrimento que não passa, uma cruz que não termina. Termina. Tudo passa. Tudo passa. Inclusive nós estamos passando. Agora mesmo, o que vocês estão tendo de mim é memória. É memória. Essa imagem
essas orelhas tão bem torneadas que vocês estão percebendo, esse nariz que está chegando aí até você, é memória. Porque o tempo desse percurso até chegar ao seu sistema nervoso central não se chama mais presente. O que você está tendo de mim é memória. Porque eu também estou passando, morrendo. Mas Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Ele cuida da igreja. Quando Ele diz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Ele não estava brincando. Ele edifica, e não sou eu que edifico, Ele edifica a igreja. Às vezes a gente fica impaciente, né? Mas como é que o irmão fulano está daquele jeito? Como é que a irmã ciclana? Ô, Jesus, você pode fazer o favor de deixar Jesus trabalhar na vida da pessoa? Você pode soltar um pouco o remo, né? Eu recebo essa palavra. E deixar Deus ser o mistério que Ele é? Porque se Ele precisasse de ajuda de alguém, né? Ele não seria Deus. Nenhum de nós o seguiríamos. Porque eu só sigo Jesus Cristo porque Ele é perfeito. Porque se eu fosse perfeito, seguiria a mim mesmo. Lógico, óbvio. Ele cuida da igreja. Ele cuida da igreja. Ele cuida da igreja. Meu pai era dependente químico, usuário de álcool. Ele começou a beber com 28 anos, por aí. 26, 28 anos. Já tarde. E tinha pouca resistência ao álcool. O organismo foi desenvolvendo dependência química. De maneira que chegava uma época que ele saía para receber o pagamento. Ele era professor. E naquela época, quando eu digo naquela época, é na minha época, eu assisti Jaspion, Caverna do Dragão. Vocês não sabem o que é isso. Enfim, vocês são outra geração. Então, naquela época, ele saía para receber o pagamento no Baneb. Vocês não sabem que banco é esse. Eu sei. No Baneb. E quando ele saía para receber o pagamento, ele só voltava tarde da noite em casa. Porque ele gastava boa parte do dinheiro com bebida. Meu irmão dizia para ele, eu estou orando pelo Senhor. E eu tenho fé que o Senhor vai parar de beber. Meu irmão morreu com 18 anos. Eu tinha 7 anos. 1986. A vida se quebra. Sabia? O tempo passou. Fomos para Salvador. Minha mãe pensou assim, bom, com a morte de João, possivelmente ele vai parar de beber. Ao contrário. Foi aí que ele aumentou e modificou o uso, se afundando mais ainda. Voltamos para Caeté. Ele sonhava com Jesus Cristo. Ele tinha sonhos com Jesus. Um dia acordou de madrugada chorando. Minha mãe perguntou o que foi. Sonhei com o Senhor. Coisa mais linda do mundo. E quando ele pisava no chão, nascia flores. E eu estendia a mão para tocar e para me aproximar, mas não conseguia, não me era permitido. Então ele acorda chorando. Minha mãe disse, o Senhor está te chamando. Ele parou? Não. Continuou. Adolescência. Quando ele estava, a gente sabia que ele estava numa rua, num bar, a gente passava por outra rua. Com vergonha.
Você tem trauma? Pega a ficha, fica na fila. Todo mundo tem. Ok? Adolescente, ainda adolescente, eu estava na praça da catedral com ele, a praça a principal, e ele cai das escadas na minha frente. Traumatizou de novo? Minha adolescência foi assim. Eu não sabia. Minha mãe não sabia. Mas ele orava a Deus. E um dia, na área de lá de casa, aquele apartamento que você conheceu, ele falou com o Senhor: faz uma coisa acontecer comigo, para que eu mude de vida. Ele, sozinho, mente, só na mente. Coração de presbiteriano. Um belo dia, à noite, chega alguém lá em casa chamando. Eu saí com minha mãe, fui na rodoviária. Ele tinha sentido mal. Minha mãe chega para ele. Ele diz: por incrível que pareça, hoje não foi a bebida. Hoje eu não bebi. Minha mãe conversou com o irmão dele, que é médico. Falou assim: traz ele para cá, para Salvador, o pior lugar do mundo para ele. Traz ele para cá, porque a gente faz uma bateria de exame e vê como é que está essa criatura. Quando foi fazer os exames, detectou um problema no coração. A válvula estava se fechando. Passava pouco sangue, não oxigenava, tinha sensação de desmaio. Tinha que fazer a cirurgia do coração. Ele falou para o doutor assim: o senhor me dá um tempo de voltar para o meu povo, para me ir na feira, despedir das pessoas? Pode vir, mas venha rápido, você precisa fazer essa cirurgia. Ele foi fazer a cirurgia e disse para minha irmã: se ele me conceder vida, eu entrego minha vida para ele. Antes de fazer a cirurgia, o médico disse: o senhor sabe que tanto o álcool quanto o cigarro prejudica a saúde. Ele fumava 3 carteiras de cigarro por dia. A partir desse dia que o médico disse prejudica a saúde, ele parou de usar. Passou pela cirurgia, quando ele acordou, passou o efeito da anestesia, aí entubado, percebeu que estava vivo. Ali mesmo, orou a Deus e entregou a sua vida. Viveu 11 anos, escreveu 22 hinos de louvor a Deus. Porque Jesus cuida da sua igreja. Ele cuida da igreja. Ele sabe o que fazer com os seus discípulos. Os que batizaram hoje, os que batizaram há 100 anos atrás, aqueles que vão se batizar, ele sabe como agir, como cuidar, como proteger, como fazer na vida de cada um. Terceiro e último lugar, e você dorme o sono da piscina. Jesus teve uma chance, a oportunidade de conversar com Pedro. E se fosse nós que fôssemos aconselhar Pedro, ou conversar com Pedro, no mínimo, a gente ia chegar para Pedro e dizer assim: Pedro, você já confessou? Você não confessou, não? Porque você sabe que tem que confessar, né? Inclusive, essa pesca aí que não deu certo, não sei não, mas eu acho que é porque você estava no barco. Porque você, afinal de contas, negou o mestre 3 vezes. Então é uma mancha ambulante. É um ser contaminado que aonde está, destrói tudo ao redor. Não sei não, mas é bom você confessar. Não. Jesus não é assim. Aleluia. Jesus dá janta para Pedro. Vem jantar. Porque eu, Pedro, me preocupo até se você come ou não.
Não somente dá a janta quando faz a janta. As brasas estavam ali, diz o texto, postas, peixe assado, pão. Depois da janta, ele começa a perguntar a Pedro sobre amor. Aí tem gente que pensa, lê o texto e pensa assim, Jesus perguntou 3 vezes. Justamente as 3 vezes que Pedro negou, né? Você estudou isso? Onde? Pelo amor de Jesus Cristo. O autor disse que era assim? João explicou que era assim? Não. E por que você está inventando coisa? O cara está tendo uma conversa com um amigo. Uma conversa cujo assunto era amor. Final do Evangelho de João é início da vida ministerial de Pedro. Ele tinha muitas coisas para conversar. João registrou a respeito do ministério. A conversa era: Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então, cuida das minhas ovelhas. Porque pastorear, Pedro, é amar. A conversa era essa. Pedro, você me ama? Amo, Senhor, claro. Só 10. Então, cuida das minhas ovelhas, Pedro. Porque o caminho do ministério é amar as pessoas, não controlar as pessoas. Amar as pessoas. Pedro, você me ama? Ele diz, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Ele é. Cuide das minhas ovelhas. E olha, Pedro, você vai sofrer. Mas vem e segue-me. E Pedro seguiu. E era tão pastor que ele, seguindo Jesus, percebeu que João seguia. Olha a preocupação do cara, de Pedro. Senhor, e desse? O que vai ser? O que vai acontecer com ele? João mais novo, vai ficar firme na fé? Jesus diz, se eu quiser que ele fique Highlander, imortal, até o fim, tipo, eterno, quem te importa? Quanto a ti, vem e segue-me. A vida é simples. O Evangelho é simples. O assunto de Jesus com a igreja é amor. Aleluia! É esse o assunto que ele trata conosco. Amor. Porque Deus é amor. Ele não discutiu teologia. Ele não explicou os mistérios do universo. Ele não disse nada disso. Não resolveu equação matemática nenhuma. Ele só perguntou, você me ama? É porque comigo é assim, Pedro. Eu ando no amor. Eu sou o amor. Se você quiser me seguir, tem que aprender a amar. O negócio é assim. O caminho da igreja, se a igreja quiser seguir Jesus Cristo, é o caminho do amor. Perseverar, tem que aprender a perseverar no amor. Meu Deus! No amor. E quando eu digo amor, não é você entender que amor é simplesmente um sentimento. Tem gente que pensa que eu amo os irmãos. Sim. Você ama os irmãos. Você sente, né? Uma coisa dentro de você, uma arrepio, alguma coisa assim, uma vontade de chorar, uma emoção, né? Você assiste filme, você chora. Você chama processo psicológico, humor. Viu? Normal. Quem não tem... Aí você ama os irmãos. Um rabino uma vez... Eu estou terminando, é porque eu empolguei. Um rabino passou e tinha um rapaz comendo peixe cozido e ele diz... você está
comendo peixe cozido. Você gosta muito de peixe, né? O rapaz disse, eu amo peixe. O rabino disse, você ama o peixe. Você matou o peixe, tirou o peixe do habitat, ferveu na panela, cozinhou, agora está comendo o peixe porque você ama o peixe. Ele diz, eu amo o peixe. Boa parte do amor das pessoas é assim, né? Amar peixe, quer dizer, você só quer o que o outro tem para lhe dar. Você ama alguém que vai tirar você da solidão, né? Eu amo o irmão fulano de tal. Por quê? Né? Eu amo aquela irmã. Por quê? Porque ela ora por você? Não é isso que eu estou falando. Esse sentimento, assim, essa coisa romântica. É a capacidade de se doar, ou de dar pelo menos um pouco de si para o outro. Meu Deus. Isso é que eu estou chamando de amor. Eu passei, vindo do culto, passei perto da rodoviária, lá em Caeté, uma vez, com a Bíblia na mão, com um blazer, possivelmente foi esse. E tinha andarilhos assim, perto da rodoviária. E aí eu passei e uma mulher disse, pastor, me dê R$2. Automaticamente tirei o dinheiro, segui o caminho. Lá na frente eu falei assim, que bichinho miserável eu sou. Se fosse Jesus, tinha parado, tinha conversado, tinha se interessado pela história, tinha oferecido mais do que pão, tinha oferecido o Evangelho, que pode transformar o coração das pessoas. Mas eu, a praga que sou, não fiz isso. Porque eu amo. Mas eu conheço alguém que ama. Jesus de Nazaré. Persevere no amor. Persevere no amor. E tem muita gente que precisa de amor. E às vezes a gente fica brincando de igrejinha em 4 paredes. Eu quero o microfone. Você quer dirigir o culto? Quando eu era pequeno também eu pegava a panela e ficava dirigindo. Você acha que culto é só nas 4 paredes? Eu quero pregar a palavra, quer, né? Certo. Onde? No púlpito. Aí na vida você encontra pessoas destruídas e você olha e diz assim, ali o diabo está operando. Opa, meu Deus! Pode ficar tranquilo que isso aí é o diabo. Pode ficar despreocupado. Ele não habita aqui não. Tem discernimento, ele está no meio. Estou terminando a mensagem, falando sobre Deus. Você está com medo? Amor. 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 Essa é a conversa de Jesus conosco. Amém. Amor. Sabe por quê? Porque eu não sei se foi na meditação lá de manhã ou se foi hoje aqui. Alguém citou um texto de Paulo que diz assim: nós somos cartas vivas, abertas para o mundo, né? Então, como é que as pessoas vão conhecer o Evangelho, conhecer Jesus, se não tiver amor em nós? Se não vê amor em nós? Como elas vão perceber isso? A gente diz Deus é bom, mas se eu não faço bondade, amor. Amor o suficiente para se importar com o outro.
se importar com o outro. Um dia eu estava em Salvador, voltando do culto, e passei pela Praça da Piedade, a pé, na velocidade quase da luz. Com a Bíblia. E lá, não sei se hoje é assim, mas havia mendigos na igreja que fica ali na Praça da Piedade. Mendigos se assentavam e recostavam nas paredes do templo. Na velocidade que eu passei, eu escutei: templos não ganham almas. Meu Deus do céu. Não parei, porque se eu parasse eu caía. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Templo não ganha alma. Amor quebra corações. Deus do céu. Quebra Eu recebo corações. essa palavra. Quebra Yes. corações. Tem gente que só precisa de um olhar. Meu Deus. Um olhar atencioso. Um olhar de respeito. Para que se sinta amado. Conheci um homem negro, pobre, usuário de álcool. Quando ele era criança, ele ia para a escola e, por ser pobre, ele não tinha mochila. Ele usava saco de açúcar, saco de açúcar, para colocar o material e levar para a escola. Lá na escola, os coleguinhas... Eu vou ter que explicar. Na minha época, se fazia a ponta do lápis da seguinte forma. Você derretia a caneta e colocava uma lâmina. Era Gillette o nome daquilo. Aprendam. Ainda se faz isso? Então, os meninos rasgavam o saco de açúcar, o material dele caía no chão, sujava. A professora chegava e dizia assim: seu material sempre está sujo. Você é sujo. Você não tem cuidado com as suas coisas. Vem aqui na frente. E ele ficava na frente de todo mundo, passando vergonha. E as pragas do colega rindo, né? Porque menino não é trem de gente. As pessoas pensam que menino é coisa angelical. Vai. Pare 10 que você vai ver. Aí isso acontecia repetitivo, várias vezes. O que aconteceu? Ele criou a ideia de que a escola era um lugar ruim, porque ele era humilhado ali, perdeu o gosto pelos estudos, saiu da escola. Entrou a fase da adolescência. Estou terminando. Falei isso há 30 minutos atrás. Entrou a fase da adolescência e ele começou a experimentar bebida. E quando ele ingeria álcool, abria a caixa de Pandora, sabe? Porque atinge o lobo frontal. E aí ele começava a dançar. E as pessoas começaram: rapaz, você dança bem, vem cá, dança aqui pra gente ver. E ele começava a dançar ali na frente: toma mais um aí, né? Tipo, como se fosse o bobo da corte. E aí uma galera da elite começou a chamar ele: vem cá, bebe com a gente. Aí ele começou a beber bebidas mais requintadas, né? Justamente porque ele ficava embriagado e começava a dançar, e o pessoal começava a se aproveitar daquilo. Mas o que o álcool trouxe para ele naquele momento? Inclusão no grupo. Ele sai da escola, humilhado, encontra um grupo que o oferece bebida, que o chama de amigo e chama para ele sentar na roda, na mesma mesa, nas festas. Desenvolveu dependência de álcool, onde eu trabalho. Um dia, ele chegou para mim e disse assim: quando o Senhor passa e faz assim para mim, eu sinto uma coisa diferente dentro de mim. Nossa, o cara tem muita unção, né? Não, tipo, dá um joia, o cara já tá
sentindo alguma alegria. Só pode. Aí ele prosseguiu. Quando o Senhor está tocando, quando o Senhor está tocando, porque lá não tem ninguém que toca, então eu toco. Minha vida é do Mestre. Ele não desiste de você. Bota um cego andei. Há 6 anos. Você quer falar sobre libertação? Não há mais tempo. Quando o Senhor está tocando e olha para mim, eu sinto algo diferente. Se você não entender o contexto, não conhecer a pessoa, você vai dizer assim, moço. Na minha região se diz, doido! É muita unção. Não é muita unção. Nós temos a unção do santo. Está escrito isso. Nós temos. Todos vocês têm. A unção do santo. E sabeis de tudo. Acabou. Não é a quantidade de unção. Não tem nada a ver com isso. É porque o cara estava excluído. Desprezado. Ninguém se interessava pela história dele. Quando ele encontrou uma pessoa que olhava para ele e não para o que ele fazia, ele se sentiu valorizado. No mínimo, olhar para as pessoas. Mas não vai transformar isso em porque tem gente que acha, escuta a mensagem e quer desenvolver estratégias. Agora eu tenho uma estratégia para evangelizar que o pastor falou de noite. Agora eu não vou usar mais óculos escuros, não, que eu vou ficar olhando para o povo. Para! Entenda o que está sendo ministrado na sua vida. O que eu estou falando é de um olhar sobre a vida do outro. O caminho de Jesus é o caminho do amor. A conversa de Jesus conosco é sobre amor. Porque Deus é amor. Amém? Vamos orar. Jesus está oculto, não ausente. Jesus cuida da igreja. Ele cuida de você. Ele sabe cuidar de você. Não importa o seu problema, não importa quem você é, não importa como você está. Ele sabe cuidar de você. Ele vai cuidar. Amém. Ok? Terceiro lugar, o caminho de Jesus é o amor. Esse é o assunto que ele tem a tratar conosco. Amor. Ame. E você vai estar fazendo um grande favor para a humanidade. Oremos. Obrigado.